analisando ainda Atos dos Apóstolos, o livro, nós estamos debruçados sobre ele. No capítulo 9 de Atos, nós temos a conversão de Paulo. Paulo, que se chamava Saulo de Tarso. E Saulo, que depois se torna Paulo, perseguia a igreja. E ele indo de Jerusalém até Damasco, onde o evangelho estava crescendo, e durante esse trajeto, no caminho, ele tem um encontro traumático, um encontro extraordinário ao mesmo tempo com Jesus, que aparece para ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo fica sem ver, é conduzido até a cidade de Damasco e fica 3 dias ali sem comer e beber, jejuando e orando, diante daquela experiência impactante. O Senhor Jesus manda que Ananias, um discípulo, vá até ele. Ananias fica assim relutante: mas esse não é o perseguidor da igreja, Senhor, mas ele vai ser um instrumento para mim. E Ananias chega ali e diz assim: olha, Saulo, meu irmão, o Senhor que te apareceu, o Senhor Jesus, ele cura a tua visão, para que você fique cheio do Espírito Santo. E assim se dá a transformação desse homem aí, que não tinha nenhuma perspectiva de chegar ao conhecimento da verdade do Evangelho. Mas a ação de Deus, certamente a oração da igreja proporcionou isso. E o que acontece é que logo ao se converter, Paulo é batizado, ele começa a pregar em Damasco. Aquilo cria uma confusão, o perseguidor que agora anuncia Jesus, são coisas que só Jesus pode fazer. E é interessante que lá tentam matá-lo, os judeus de Damasco tentam matá-lo, porque Paulo estava causando assim algo que estava incomodando. Que é isso, a pregação do evangelho incomoda mesmo. Incomoda até a nós. Incomoda aquele que está longe do evangelho. E aí Paulo tem que fugir. No versículo 22, Atos 9, 22, a gente tem assim o relato: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é Cristo, e por isso tentavam matá-lo. Mas o verso 25, a fuga dele: mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Então tiveram que descer ali Saulo, para que os homens que estavam na porta da cidade estavam prontos para matá-lo. Mas o que me chama a atenção aqui é quando diz: mas os discípulos de Saulo. Veja, o apóstolo novo convertido, é certo que ele era um judeu, né? Um judeu assim, de boa formação, mas ele tinha se convertido há pouco, já anunciava, e já tinha discípulos. Obviamente, quando diz que eram os seus discípulos, eram aqueles que aceitaram a Jesus como ele o fizera. Irmãos, isso nos traz uma reflexão: o quanto nós somos chamados a deixar de estarmos enterrados nos nossos problemas e pregar o Evangelho, esse Evangelho que transforma a vida de pessoas que não tinha nenhuma perspectiva de mudança, muitas vezes pessoas que iam pelo caminho da morte, da marginalidade, das drogas e da frustração. O caso de Paulo, perseguidor da igreja, ele perseguia Deus. Qual era o fim desse homem? Mas pela pregação da igreja. Porque a conversão de Paulo precedeu o testemunho de Estevão, por exemplo, no capítulo 7. Ele vê ali aquele testemunho e ele é impactado certamente. O evangelho pode mudar qualquer vida. Agora, é necessário que nós preguemos o evangelho. Como irão crer se nada ouviram dele? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Paulo, lá no capítulo 10 de Romanos, a partir do versículo 14, vai falar sobre isso.
Então, a minha palavra pastoral nesse dia também é uma palavra de incentivo e de confrontação. Pregue o Evangelho. Quantas pessoas você ganhou para Cristo no ano de 2021 e que se tornaram discípulas seu e do Senhor, obviamente, que você pode dizer assim, olha, essa pessoa aqui eu ganhei para Cristo. Que possamos obedecer ao Senhor e cumprir o famoso ide, está sobre nós essa ordem de pregar o Evangelho que pode transformar toda a criatura. Pregue hoje ainda, compartilhe essa mensagem com alguém hoje ainda que você sabe que precisa. Um dia abençoado é a minha profecia sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém.